Fala galera que me acompanha mais esse vídeo aqui do canal. Galera, hoje eu quero falar sobre fobia social, medo de se expor, né? Então, é muito recorrente que as pessoas tenham um medo insano, hum, é, como é que eu posso dizer? Qual a palavra que eu uso? Deixa eu ver aqui. Sem fundamento. Medo social, de uma fobia social. Por quê? Porque, veja só, antigamente existia um medo bem explicado, digamos assim. Existia um medo fundamentado, que era o medo de animais, o medo medo de situações que poderiam causar dano e poderiam causar até a morte do ser, né? Antigamente, no tempo das cavernas que eu estou falando lá, dos primatas e tudo mais, era um medo real, era um medo do mundo real. Hoje em dia, esse medo, paradoxalmente, a gente não vive mais numa floresta, a gente não vive mais numa, numa savana africana, por exemplo, e mesmo assim o medo continua, talvez até maior, não sei, não posso dizer isso, mas o medo continua, só que são por situações virtuais, imaginárias. Então é uma coisa completamente, se a gente for pensar de uma forma mais aprofundada, a gente for analisar esse quesito, a gente vê que é algo realmente insano se preocupar, ter medo de situações virtuais, coisas que não existem na realidade, existem apenas na nossa própria mente, que é o que eu venho falando aqui em basicamente todos os vídeos, né? Fala sobre essa transformação da consciência. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão crítica sobre as coisas, porque senão as coisas se tornam naturais, normais, por assim dizer. E se você for parar para pensar de uma forma mais aprofundada, você vai perceber que a fobia social, ela não é normal, não é algo natural, não é algo que deveria ser, que deveria existir. Por quê? Como eu já falei, é virtual. Como eu já falei, é algo que é imaginário, é um medo imaginário. Não está na realidade física. Não é algo que vai nos matar de alguma forma, né? Que vai tirar a nossa vida. E, segundo lugar, existem pessoas que falam extremamente bem em público. Existem pessoas que não têm medo algum de se expor. Quer dizer, pode ter um certo medinho assim lá no fundo, mas é muito pequeno. Então, se você for para a pessoa, entre a pessoa que tem fobia social e entre a pessoa que não tem fobia, entre a pessoa que tem e a pessoa que não tem, qual é o ponto? Qual é a diferença entre essas pessoas? O que é que diferencia uma pessoa ter um extremo medo, uma extrema fobia social e outra não ter nada disso? Então, se você for para analisar em última instância, são as crenças que estão por trás. Não digo em última instância, porque em última instância pode ter questões espirituais, kármicas e para lá, não sei o que lá. Mas a nível mental, digamos assim, existem crenças que estão por trás de tudo isso, né? E se você for parar mas a questão não é essa. O que eu quero dizer nesse vídeo aqui é o seguinte: é sobre uma possível solução para isso, né? Então, se o problema está na forma como a gente interpreta, a gente pode mudá-lo. A gente pode mudá-lo através até da nossa racionalidade. Eu sei que a racionalidade no primeiro momento ela não traz tanta força, porque o impacto é emocional, isso gera emoções, isso gera mudanças emocionais. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente pode gradualmente usar nossa racionalidade para reverter esse processo interno já instalado. A gente pode se perguntar, mas por quê? Por que eu tenho fobia social? E você pode encarar isso, você pode usar algumas estratégias, como por exemplo, você encara um público, vamos supor, vamos dizer. Você pode focar em cada pessoa individualmente. Por exemplo, não faz sentido eu ter medo. Vou dar um exemplo. Um processo de autodiálogo. Não faz sentido eu ter medo das pessoas, sendo que existe
existe uma plateia, mas cada pessoa é individual. Então é como se eu estivesse olhando para cada pessoa individualmente. Não é um todo, assim, é um todo que é uma plateia. Mas esse todo dessa plateia é formado por indivíduos, por pessoas individuais. Então você pode encarar como pessoas individuais. São muitas pessoas, só que cada uma está experienciando você, está lidando com você de uma forma individual, não é como um grupo. Claro, existe todo um processo ali em grupo, né, que como se a plateia se tornasse mais forte. Mas você pode imaginar também encarando pessoas individualmente. Não é um conjunto como um todo, mas cada pessoa de uma forma particular, né? Isso pode ajudar muito, pode ajudar bastante. E outra coisa é o seguinte: se você é autoconfiante, então eu acho que muito disso tem muito a ver com autoconfiança. Porque, por exemplo, pensa num palhaço. Porra, o palhaço ele está se depreciando ali com uma maquiagem ridícula, ele está fazendo papéis ridículos e ele não tem vergonha, cara. Ele não tem medo de se expor. Ou até mesmo um comediante, ele está se expondo, ele está colocando a sua imagem em risco, digamos assim, e ele não tem vergonha. O que é que diferencia uma pessoa que é toda séria, toda certinha, faz tudo certinho, ainda tem medo social, e um palhaço que faz tudo errado, digamos, entre aspas? Se deprecia, se veste mal, fala bobagem, fala mal de si mesmo, fala coisas absurdas e não passa vergonha. Por quê? Porque ele é autoconfiante, ele tem um processo de autoconfiança interna, ele tem uma força interna muito grande de confiar em si mesmo e não ter medo, não ser páreo para aquela plateia, para aquelas pessoas que estão olhando ele. Então é muito subjetiva essa questão da fobia social e a gente precisa fazer perguntas e usar as críticas, usar nosso raciocínio crítico para poder reverter esse processo de fobia social também. Isso pode nos ajudar muito também. Claro, existem outras ferramentas que são mais do cunho emocional, como por exemplo, em terapias você pode fazer, mas principalmente trazer perguntas e uma autocrítica muito forte do porquê que você tem isso, qual o sentido disso, isso trazer um senso de lógica para as situações, né? Então muitas pessoas se identificam com isso que eu estou falando aqui nesse vídeo de hoje. Muito provavelmente você possa se identificar, medo, fobia social. Então tenta trabalhar isso, perceber que é uma crença que te limita, perceber que isso não condiz à realidade, que isso é um processo virtual e imaginário, trazer esse senso de dúvidas para você poder cavar um buraco nessa sua crença, nesse medo que você tem e saber que isso é um processo de autoconfiança também. A partir do momento que você se sente autoconfiante, você pode passar o maior vexame do mundo, mas se você é firme em si mesmo, você não liga, você não se importa, automaticamente você não passa vergonha. Imagina uma pessoa que passa o mico em público, mas ela é autoconfiante. Aquilo ali não gera um problema muito sério nela, ou então ela consegue reverter aquela situação. Mas enquanto uma pessoa, qualquer coisinha que acontece, num pequeno mico de nada que ela passa, para ela já acaba o mundo porque ela não se sente autoconfiante em meio às pessoas que estão à sua volta. Isso é um processo interno que a gente pode trabalhar com esse processo de investigação, de dúvidas e de criticar, trazer racionalidade para esse processo. Galera, esse é o vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e até o próximo, galera. Valeu!